Olá, Júlia, boa tarde, amigos do Giro do Meio-Dia. Olha, essa situação do tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao mundo inteiro e ao Brasil de forma mais contundente, na medida em que nos foi imposta uma das maiores tarifas, ou talvez a maior tarifa em relação ao mundo, é o típico episódio de erro constante, de erro de todo mundo, está todo mundo errando. Essa semana nós tivemos uma decisão do ministro Flávio Dino, onde ele, em suma, disse que uma lei estrangeira não vale para cidadão brasileiro dentro do nosso país. Essa premissa está absolutamente correta, na medida em que uma lei brasileira também não vale para um cidadão argentino dentro do seu país, por exemplo. Ou a lei brasileira não vale para qualquer país do mundo contra qualquer cidadão estrangeiro. A premissa, ela é verdadeira, mas ela foi intempestiva e houve uma forçação de barra para o Flávio Dino para tomar essa decisão e para dizer isso que é uma obviedade. Por quê? Porque ele usou uma ação que é movida lá na situação da tragédia de Mariana, lá em Minas Gerais, para poder tentar defender e vir em socorro ao ministro Alexandre de Moraes, que foi sancionado pela lei Magnitsky dos Estados Unidos. Mas está errando o Flávio Dino porque toma essa decisão no momento errado, e eu já entro nesse assunto. Mas erra também, a começar pelo presidente Lula. É o único presidente do mundo a falar em desdolarização, foi o único presidente do mundo a aparecer chupando uma jabuticaba e provocando o presidente dos Estados Unidos no momento de tensão. É o único presidente do mundo que bate boca com o norte-americano ao invés de abrir canais de negociação. Afinal de contas, nós estamos numa situação inferiorizada em relação a eles no ponto de vista econômico, vamos combinar. Erra o presidente Donald Trump, porque demonstra total desconhecimento, ou pelo menos mostra desconhecer total desconhecimento das relações bilaterais, relações comerciais entre os dois países, na medida em que nos chama de pior parceiro comercial dos Estados Unidos, quando, na verdade, nós damos um superávit comercial para eles. Só no primeiro semestre foram quase 2 bilhões de dólares em vantagem comercial na troca entre os dois países. Ora, pior parceiro comercial, pior cliente é aquele cliente que não paga as suas contas, é aquele cliente que lhe dá prejuízo, é aquele cliente que lhe enche o saco. Não é o caso do Brasil em relação aos Estados Unidos. Erra Donald Trump quando mistura a questão comercial com a questão política, tentando se imiscuir na justiça brasileira. Nunca o Brasil tentou se imiscuir na decisão de qualquer país do mundo. E assim como nós também não podemos admitir que um país estrangeiro venha a tentar dizer quem a gente deve julgar, como a gente deve julgar, quem a gente deve proteger ou não. Então nós efetivamente não temos que nos submeter a isso, e aí erra o presidente norte-americano. Erra a família Bolsonaro, principalmente o Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos fazendo um lobby contra o Brasil. Se é que ele tem alguma proximidade ao governo brasileiro, ao governo norte-americano, perdão, ele deveria usar essa proximidade para tentar minimizar os efeitos, os impactos trazidos pelo tarifaço. Deveria usar a sua influência para diminuir o quanto mais essa tarifa que quer o presidente norte-americano impor sobre o mundo. Jair Bolsonaro também, porque deveria puxar a orelha do filho nesse sentido. E então está errando absolutamente todo mundo nessa questão. E quem está perdendo é o Brasil. Quem está perdendo são as empresas exportadoras. Quem vai perder mais lá na frente são os trabalhadores dessas empresas que estão sujeitos a perderem os seus empregos. Estes serão os grandes perdedores e todos perderão, na verdade. É um jogo de perde-perde que está sendo protagonizado por todos os atores desse episódio. Flávio Dino, agora, o que causou? Causou um rebuliço ontem na economia nacional. Os bancos perderam 40 bilhões de dólares em valor de mercado. A bolsa despencou, o dólar foi de novo a 5,50. Então poderia ter esperado um pouco mais para tomar qualquer atitude ou qualquer decisão dentro desse processo de Mariana, que já descansa nos escaninhos da justiça há muitos anos, quem sabe há quase 10, e não tomar essa atitude ou forçar a barra nessa afirmação dentro desse processo para tentar trazer um desconforto ainda maior na relação entre Brasil e Estados Unidos nesse momento de angústia por qual passa a economia brasileira. Então, é o tradicional
perde. Um abraço a todos, ótima tarde de quarta-feira, até amanhã.